Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia para a estreia do técnico Odair Hellmann, né? Ah, Thiago, mas o Odair já estreou contra o Atlético. Olha, gente, eu entendo, porque oficialmente realmente foi isso. O técnico Odair Hellmann realmente estreou contra o Atlético. Só que a gente vai poder usufruir de alguma forma do trabalho do professor Odair Hellmann. Cara, a partir de agora, o jogo contra o Atlético foram duas atividades. Eu não que agora o trabalho dele esteja fixado na cabeça dos jogadores e os jogadores eles vão, pô, jogar um futebol baseado em todas as ideias do Odair. Ainda é muito precoce. Quando você faz uma mudança de treinador, no momento da temporada que o Atlético optou fazer essa mudança de treinador, cara, você se vulnerabiliza em vários cenários. A gente pegou uma pré-temporada, fez uma bolinha e jogou pro lixo. A gente pegou um campeonato paranaense todo disputado com o técnico Maurício Barbieri, fez uma bolinha e jogou no lixo. E são essas bolinhas no lixo que simbolizam o tempo perdido que o Atlético teve em um trabalho que botou o Atlético nessa situação. Não acredito que seja só o Barbieri o culpado do Atlético daqui. Mas eu acho que o Barbieri é um dos principais responsáveis do Atlético estar onde se encontra. Então, no final das contas, quando eu vejo o cenário do Atlético pro jogo contra o Operário, para mim é um jogo de estreia de um técnico que está tendo que adiantar processos. O Odair está tentando, porra, mudar a cara de um time que foi construído em 5 meses e o Odair vai ter ali 2, 7, 9 sessões de treino para conseguir fazer com que esse Atlético tenha outra face, porque o Atlético precisa ter outra face. O Atlético não pode ser o time do Maurício Barbieri. Se você chega aqui e fala que o Atlético da primeira rodada até o Atlético da nona rodada não sobe, eu concordo. Hoje a esperança de acesso, a projeção de acesso, ela parte de um fator, de uma esperança de renovação, de reformulação baseada no trabalho do Odair. O trabalho do Odair, ele vai ser o protagonista. E a gente conversou isso no início da temporada. O técnico do Atlético em 2025, ele vai ser o grande protagonista, tanto para potencializar a equipe, que é o que a gente imagina que o Odair precisa fazer, quanto para enfiar a equipe no buraco, como eu acredito que foi uma das principais responsabilidades ali do técnico Maurício Barbieri. Mas nesse processo de reconstrução, nesse processo de reformulação que a gente está falando que o Atlético ele passa, e eu acredito que realmente passa, a gente tem esse jogo contra o Operário, uma sequência aí até, de certa forma, complicada na Série B. Só que aí surge a pergunta de US$ 1 milhão, né? Ah, beleza, a gente está reformulando, a gente está reconstruindo, a gente está remodelando. Mas como fazer isso? Como se inicia uma reformulação? Como o Atlético ele vai ser um time de uma nova face, o Atlético vai ser um time de uma nova cara, o Atlético vai ser um time de um novo modo de se jogar. Eu acho que isso talvez seja o mais interessante para a gente debater no início do trabalho do técnico Odair Helm. E para mim, a renovação do Atlético, a reformulação do Atlético, a reconstrução do Atlético, ela começa pela defesa. A defesa do Atlético ela é claramente o grande calcanhar de Aquiles da equipe. Só que quando a gente fala da defesa do Atlético, a gente não está se referindo só aos defensores do Atlético. A gente está falando sobre o ato de se defender do Atlético. E eu vou bater nessa tecla o tempo inteiro. O Atlético é um time que pressiona mal. O Atlético é um time que se expõe muito. A derrocada do Atlético começa quando o Atlético tenta subir linha para recuperar bolas e acaba se escancarando. Pega o jogo contra o Maringá, que foi somente o primeiro vexame do ano. Beleza, a gente toma um gol de bola parada. Mas a partir do momento que a gente sobe, que a gente se expõe, vem mais dois no rabo. Aí você pega o jogo contra o Botafogo. A gente toma o primeiro gol lá, sobe, se expõe, toma uma goleada histórica, um vexame histórico. O Atlético dessa reformulação com o Odair. E eu acho que é muito importante a gente entender que isso conversa com as ideias de jogo do Odair. Ele não pode se expor. O Atlético do Odair Helma vai ser um time burocrático. O Atlético do Odair Helma vai ser um time pragmático. Ponto, gente. O Atlético do Odair Helma
vai ser um time ali que, cara, os primeiros 3 pontos que o Atlético vai conquistar vai ser não sofrer gol. Aí depois, obviamente, com a gente não sofrendo gol, as chances vão aparecer. E aí você precisa naturalmente ser efetivo. As chances, elas sempre aparecem. A realidade é essa, assim. As chances, elas sempre vão surgir. As chances, elas sempre vão estar ali. O Atlético, ele é um time que ele cria. Só que às vezes o Atlético, ele se expõe tanto, ele se vulnerabiliza tanto defensivamente, o que acontece? Não adianta criar. A realidade é essa. O Atlético, ele se escancara tanto que não adianta criar. Porque você já tem dois no lombo, e aí você já tem a torcida toda vaiando, você tem o time pouco confiante. Aí surge outra pergunta dentro desse processo que a gente está tentando montar aqui com vocês. A defesa do Atlético, com os jogadores que ela tem hoje, ela consegue ser estável? E para mim consegue. De verdade, assim, vamos pensar somente na defesa. A gente sabe que para se defender bem, a gente precisa do comportamento coletivo da equipe como um todo. Mas vamos pensar exclusivamente na defesa? Mikael, volto a dizer, para mim, um dos goleiros mais promissores do futebol brasileiro. Ah, Thiago, mas você mesmo falou que o Mikael estava falhando, que o Mikael estava se expondo. Calma. Aí o Cauã é uma boa surpresa. Não um lateral magnífico, mas é uma boa surpresa. Aí você tem uma zaga que eu particularmente gosto. Acho o Abraão um zagueiro extremamente promissor. Eu acho o Abraão um zagueiro de posição física, de capacidade de duelo aéreo, de capacidade ali de tomar conta da defesa muito nessa essa área minha e ninguém vai se pôr aqui, sabe? É um cara que demarca território, é um cara que marca firme, é um cara que se impõe. E você tem o Léo, que aí já é um zagueiro mais técnico, já é um zagueiro mais condizente, com um refino para uma saída de bola, um jogo um pouquinho mais que ele vai ter que recuperar, não disputar tanto com o atacante, mas se posicionar bem. E na esquerda, o Lucas Esquivel, que esse aí é cracaço e acho que sabe se defender bem. E você ainda tem Filipinho e Falcão para se proteger ali. Eu acho que essa defesa do Atlético ela tem potencial de ser muito melhor do que ela vem sendo. Muito melhor. Muito melhor. E como essa defesa ela pode ser muito melhor? Sincronia. E como uma defesa ganha sincronia? Treino, tempo, treino, tempo, treino, tempo, treino, tempo. Então, assim, o crescimento técnico que a gente imagina da defesa do Atlético parte do daí em questão de posicionamento, em questão de sincronia, em questão de dar entrosamento e confiança para Mikael, Cauã, Abraão, Léo, Esquivel, Falcão e Filipinho consigam corresponder. A gente tem zagas com desempenho muito melhor na Série B, que, desculpa, são zagas piores que a nossa. E agora a gente entra nesse debate, né? Ah, mas a nossa zaga é melhor? Como você não tá rendendo? E de certa maneira você tá certo, tá? De certa maneira você não tá errado, não. Eu acho que depois de 9 jogos dentro de uma competição, a gente começa a avaliar os times entre primeira prateleira, segunda prateleira, terceira prateleira, não sobre passado, ou não sobre prognóstico, ou não sobre potencial. O Atlético, dá para dizer que já foi o melhor time da competição. E sabe qual é o mais triste disso? O Atlético não conseguiu se provar o melhor time da competição. O Atlético pode voltar a ser o melhor time da competição. Mas hoje o Atlético está longe de ser o melhor time da competição. Está longe de ser o melhor elenco da competição. Quando a competição não começa, a gente não tem muito para onde ir. A partir do momento que a competição começa, esse debate ele precisa ser mais pé no chão no sentido de avaliar o que está acontecendo. E de verdade, a gente vai para esse jogo contra o Operário com a cabeça muito mais no que pode acontecer. Não no que está acontecendo, no que pode acontecer. A realidade é que precisa acontecer urgente. Valeu, pessoal. Tamo junto. Daqui a pouco tem live. Conto com vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. Vambora. Abraço.